Salmos 91, verso 15 diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Não viva de engano, não viva segundo o seu próprio entendimento. Clame a Deus com sinceridade, peça direção a Deus em nome de Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 ao 8, a palavra de Deus nos diz: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarás, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Deus não te rejeita, Deus nunca te abandonou. Nós é que muitas vezes nos afastamos de Deus, por ficar preso ao nosso próprio entendimento ou por ficar prisioneiros àquilo que nos ensinaram a praticar e achamos que é certo. E o nosso pecado, nossos erros nos afasta do amor, do cuidado e da presença de Deus. Eu não sei se você é uma dessas pessoas, mas quantas vezes ouvimos pessoas dizer: "Ah, que nada, Deus não veio cá dizer nada a ninguém". Isso é uma grande mentira. Não podemos limitar a Deus. E porque Deus esclarece, Deus dá resposta, Deus dá direção, Deus dá esclarecimento. Mas quem continuar com esse pensamento, que Deus não responde, que Deus não diz nada a ninguém, esse alguém vai continuar sem saber o que é verdadeiramente buscar a Deus e sentir a presença de Deus. Porque na palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí talvez alguém fale: "Ah, mas eu tenho fé em Deus, mas não acredito que Deus fala com ninguém". Aí eu te pergunto: que Deus é esse que você diz que tem fé nele, mas que você não acredita que pode te responder, que pode te direcionar? Que fé é essa sua? Porque o Deus Altíssimo, aquele que fez os céus e a terra, Deus responde, Deus esclarece, Deus direciona. Basta abrir o coração para Cristo. Precisamos buscar de verdade. Porque se você diz que crê em Deus, mas que Deus não responde, que Deus não vem dizer nada a ninguém, creio que na verdade você é que precisa modificar algumas coisas em você. Você precisa talvez mudar a forma que você busca para então buscar a Deus de verdade e sentir a presença de Deus na tua vida. E para isso a palavra de Deus nos diz que só existe um meio de se chegar a Deus, através de Jesus Cristo, e não podemos estar com o nosso coração dividido. Em 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 22, a palavra de Deus nos fala sobre o desafio entre o profeta Elias e os profetas de Baal. E o profeta Elias era o grande servo de Deus. Havia uma grande intimidade entre Deus e o profeta Elias. E os profetas de Baal eram pessoas que serviam a deuses estranhos. E os profetas de Baal eram pessoas que invocavam e serviam a falsos deuses. E por causa das más influências, grande parte do povo que era de Deus já havia se desviado dos caminhos do Senhor e acreditado nos profetas de Baal, ao invés de acreditar no Deus de Elias. E os profetas de Baal eram no total de 450 homens. E o desafio de Elias entre eles era: eles deveriam oferecer sacrifícios para seus deuses e clamar aos deuses estranhos deles, clamarem a Baal. E depois Elias faria seu sacrifício a Deus Altíssimo. E aquele que respondesse com fogo e que consumisse o sacrifício, este era o Deus verdadeiro de poder. E ali estava Elias de um lado e os 450 homens, que eram os profetas de Baal, de outro, enquanto todo o povo de Israel assistia ao sacrifício. E Elias disse aos profetas de Baal para serem o primeiro. E havia ali 2 bezerros. E Elias disse para eles: escolham para si um dos bezerros e o divida em pedaços e ponha sobre a lenha, porém não ponha fogo. E eu prepararei
o outro bezerro, e porei sobre ele lenha, e não meterei fogo. Invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e aquele que responder com fogo, esse será o Deus. E todo aquele povo disse: essa é uma boa palavra. Todo o povo presente ali gostou da ideia, gostou do desafio e ficaram a assistir o sacrifício. E a palavra de Deus diz que os profetas de Baal eram 450 homens. E eles invocaram o nome do Deus estranho deles, invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo a Baal: responde-nos, mas nada aconteceu. E os profetas de Baal saltavam sobre o altar que tinham feito e fizeram de tudo e nada aconteceu. E já era meio-dia e Elias, de certa forma, ainda brincou com os profetas de Baal, dizendo: clamem mais altos, clamem mais alto, porque ele é um Deus, talvez está ocupado, ou está viajando, ou talvez está dormindo. Clamem mais alto, quem sabe ele desperta. E os profetas de Baal gritavam muito alto, e nada. Até que eles começaram a se cortar com facas e lancetas, conforme seu costume, e se cortavam, se retalhavam seus corpos, oferecendo seu sangue em sacrifício ao seu Deus estranho. Começaram a oferecer seu sangue para Baal, para ver se havia um milagre, para ver se Baal respondia com fogo, até que já estavam desgastados e cansados, e já era mais de meio-dia, e o Deus estranho deles, ou seja, Baal, nada fez por eles. Então Elias, o profeta, o servo de Deus Altíssimo, Elias chamou todo aquele povo para mais perto, e Elias preparou o altar e consagrou o altar em nome do Senhor. E ao preparar a lenha, preparou o bezerro. E antes de clamar a Deus para responder com fogo sobre o altar, onde estava a lenha, sobre o altar, Elias lavou o altar, ele molhou a lenha com água, ele encharcou a lenha de água, e Elias fez uma pequena oração, e chegou e disse: o Senhor Deus Altíssimo, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda a água que estava no rego. E todo o povo gritou: só o Senhor é Deus. E o profeta ordenou que matasse todos os profetas de Baal, até que não sobrasse nenhum deles, e assim os mataram os profetas de Baal. E em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só o Senhor é Deus. Em 1 Reis 18:2, diz assim: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor Deus, segue-o, se a Baal, segue-o. Ou seja, você pode fazer sua escolha, porém só Deus pode te salvar, só Jesus Cristo pode salvar. E em Tiago 4, no versículo 8, diz assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Que você possa buscar direção em Deus e que o Espírito Santo de Deus te direcione. Essa é a minha oração.
para a tua vida. Mas é preciso nascer um verdadeiro querer dentro de você, para buscar, para abrir o teu coração e ver o agir de Deus em tua vida e obedecer. E pela tua busca, pela sinceridade do teu coração, Deus te responde, Deus te direciona, mas é pela tua obediência que você alcançará mais e mais de Deus, mais e mais da graça de Deus para a tua vida. Em Jeremias 29:13, a palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que você possa buscar a Deus orando em nome de Jesus Cristo. Busque, obedeça e creia que Deus, nos momentos das adversidades, nos momentos de angústia, você pode clamar a Deus em nome de Jesus Cristo e o Senhor te socorrerá. O Senhor Deus te dará livramentos. Deus é Deus de livramentos, Deus que é Deus de milagres, Deus que é Deus de providências, Deus que é Deus de resposta. Deus será fiel para com a tua vida, para te livrar, para te guardar, e será fiel segundo a sua palavra em sua vida, que quando você clamar, Deus te responderá. Amém? Que assim seja em nome de Jesus, que Jesus te abençoe. Eu sou a Mel Oliveira e eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que você possa estar compartilhando essa palavra com alguém.